Você aí já levou o seu pai, sua mãe pra assistir um filme, ou então você levou até a sua própria namorada, vai a namorada, e de repente no cinema essa pessoa simplesmente dorme. Cara, é muito chato você levar uma pessoa pra assistir um filme, pagar o ingresso e essa pessoa na hora do filme dorme. Agora existe uma situação que literalmente existem alguns filmes que infelizmente dão vontade de dormir. E nesse vídeo de hoje eu vou contar 10 filmes que fazem as pessoas dormirem. Fica comigo até o final. Fala, man, tranquilo, Natana na área, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natanamente. E quem nunca dormiu assistindo um filme? Tem muita gente que quando vai dormir, quando se deita na cama para dormir, não consegue dormir sozinho, tem que escutar uma musiquinha, tem que colocar um barulho de chuva, ou então literalmente coloca lá na TV do quarto um filme, uma série, e a pessoa simplesmente se deixa levar pelo tempo e acaba dormindo. Isso não é a forma correta de você pegar no sono, mas quem sou eu para julgar? Tem pessoas que fazem isso e funcionam, o importante é a pessoa dormir. Agora tem pessoas que já estão tão condicionadas ao estresse do dia a dia, do trabalho, à correria do dia a dia, que quando aceita para assistir um filme já é um pretexto para dormir. E você às vezes convida essa pessoa, não, vamos assistir um filme aqui em casa, vem assistir um filme aqui em casa. Aí você faz um almoço, você compra um tira-gosto e na hora do filme essa pessoa dorme. Mas existe um advogado aí para essas pessoas que literalmente tem alguns filmes que realmente fazem a pessoa dormir. E eu vim trazer aqui esse vídeo para te contar 10 filmes que fazem as pessoas dormirem, a minha opinião, tá certo? Esse vídeo é baseado na minha opinião. Se vocês tiverem recomendações, tiverem outros filmes, quem sabe a gente não faz um outro vídeo sobre isso. Mas é lógico, eu vou pedir para antes da gente começar, sem enrolar muito, para que vocês se inscrevam no canal, que deixem o sininho ativado e cliquem no like se vocês gostarem do vídeo. Quando vocês fazem isso, vocês incentivam muito o meu trabalho, incentivam muito o canal a continuar crescendo e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá certo? Vamos lá pro vídeo. O primeiro filme que eu vou falar aqui é Jack, o Caçador de Gigantes. Na história a gente conhece um cara de fazenda, um jovem de fazenda que é todo atrapalhado. E logo na primeira cena que ele aparece, a gente vê uma negociação que não acontece do jeito certo. E ele salva uma moça muito bonita das mãos de uns caras que querem só fazer bagunça. A moça que a gente tava falando em questão, na verdade, se chama Princesa Isabelle. E junto com Jack, ela acende uma antiga guerra entre humanos e uma raça de gigantes. E essa guerra acaba abrindo um portal que liga dois mundos. Quando a Princesa Isabelle é levada pelo pé de feijão para um mundo novo secreto, Jack e os cavaleiros mais valentes do rei vão ter apenas uma oportunidade para salvar essa donzela em perigo. Eu vou ter que falar aqui que às vezes a comédia ela tem que ter um ritmo. Quando a comédia é muito abobalhada para um filme que tem um potencial muito grande, aí acaba que às vezes a gente perde o interesse, e é o que acontece nesse filme também. Agora vamos para o segundo filme, que agora vai começar as polêmicas, tá certo? Vai começar as polêmicas, e não é um filme que eu não gosto de assistir, eu quero deixar claro aqui que eu gosto desse filme, e eu tô falando de Fúria de Titãs 2. Nessa história a gente vai para a mitologia grega, onde Perseus, o filho de Zeus, vive tranquilamente como pescador, cuidando do seu filho em um vilarejo longe de deuses e de outros filmes. Quando seu pai é capturado por dois amigos, Hades e Ares, que se juntam aos titãs para lutar contra a raça humana. E galopando no seu Pégasus preto, Perseu vai em busca de ajuda para falar com Agenor e Andrômeda. A batalha final é até interessante, mas o processo até chegar lá, vou contar que às vezes é um pouco cansativo. Se você gostou desse filme, tudo bem. O filme não é ruim, mas é um filme meio complicado para você se manter vidrado naquela história. E para o terceiro filme, a gente vai para o reboot das Panteras. Nessa história, a gente conhece duas espiãs, a Sabina e a Jane. Duas agentes da equipe do Charlie que são convocadas para uma missão diferente da chefe Bosley. Durante essa missão, elas acabam encontrando uma outra moça que tem total potencial de ser uma espiã. O nome dela é Helena e ela se junta às outras duas. Ela acaba aprendendo a ser uma espiã e durante a missão para salvar a sua própria vida, Helena vai numa viagem, numa aventura que vai mudar para sempre o modo de ver o mundo e toda a questão da espionagem. Esse filme eu vou contar que eu assisti ele a primeira vez, eu tava no aeroporto, não me engano se foi no meio da pandemia. Teve um momento que
parou muito os voos na Azul, quando eu trabalhava na Azul Linhas Aéreas, e parou tanto os voos ao ponto da gente de madrugada não ter trabalho para fazer, literalmente. Não tinha trabalho, não tinha pendência, os dias estavam muito lentos, e o povo chegou lá e, cara, cheguei com um filme aqui, vou trazer esse filme pra gente assistir. Legal, massa, botou na TV. Quando vi, tinha 2 pessoas dormindo nesse filme. Eu vou dizer que é até legal, ver um pouco de empoderamento, tem um momento de graça, só que depois que começa o filme até metade, para o final você começa a ficar meio lento. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão do que eu. O próximo filme que eu trago aqui dessa lista é Austenland. Na história a gente acaba conhecendo a Jane Hayes, uma jovem da classe média que mora nos Estados Unidos e tem uma grande obsessão nos livros da escritora Jane Austen, O Orgulho e Preconceito. Aí nesse filme você tem basicamente ela junto com outra amiga que pegam dinheiro e juntam dinheiro pra ir em busca as duas do grande príncipe encantado. Eu vou contar assim que esse filme eu assisti por pirraça, porque eu não queria assistir esse filme. Mas tava lá a intenção de assistir, né? E acabou que a história é muito lenta. Talvez eu é que não embarque muito na história desse filme, até porque ficou um pouco datada. Você vê uma princesa, agora uma moça, indo em busca do seu príncipe encantado, é uma coisa tão datada. Hoje a gente tem tanto empoderamento, tanta mulher independente, que você vê uma situação como essa, fica até às vezes meio... Quando é na questão de época, que você assiste aquele filme mais antigo, aí sim, mas você fazer essa história novamente, não gostei muito. O próximo filme dessa lista aqui se chama The Baby Makers. Nessa história a gente conhece um casal que sofre muito, principalmente o homem sofre muito, porque não tá conseguindo ter a gravidez que eles tanto querem. E assim, literalmente, isso é uma dor muito grande para algumas pessoas. Realmente tem muita gente na fila aí querendo adotar, porque já cansou de tentar ter filhos, é uma questão muito cara para você fazer uma inseminação artificial. E outra, você tem vários problemas documentais para você adotar, e muita gente tenta e não consegue. O que acontece nessa história é o seguinte, que eles descobrem uma oportunidade, depois de muito ouvir os amigos falarem, aquelas conversas, não, eles não estão conseguindo porque ele é infértil, ele não consegue. Simplesmente ele descobre uma oportunidade de roubar um banco de esperma para poder fazer a fertilização natural na esposa dele. Essa é a história, basicamente isso. Ele não consegue engravidar, ele tá triste, tá deprimido, e ele consegue a oportunidade de ir roubar um banco de esperma para poder fertilizar a mulher dele. Eu confesso que esse filme aí, tão lento, tão monótono, que eu dormi na metade, depois acordei, assisti a outra metade, e mesmo assim eu achei um filme muito lento. E aí agora a gente vai para um filme chamado A Casa del Mi Padre. Aí a gente vai para uma situação mais puxada pro espanhol, pro latino, e com certeza você vai ter as mulheres mais bonitas, Esmeralda, Ruby, mulheres espetaculares nesses filmes. Só que infelizmente as histórias tendem a ser muito lentas também. Aí por conta disso ele tá nessa lista aqui, mas não vamos julgar se você gostou do filme. É uma história bem interessante até. Tem narcotráfico e muita aventura referente a narcotráfico, resgate da família. Nessa história a gente tem um cara que tenta salvar o filho e a família dele completa do narcotráfico da região onde ele vive. Aí você pensa, poxa, é uma história bem pesada, bem tensa. Só que aí no meio da história ele se apaixona, ele tem um tempo pra cantar, vira uma comédia romântica. Você lembra muito as histórias do Tarantino, aquelas aberturas de introdução do 007. É um filme bem galhofa. Literalmente eu acho que esse é o puro clickbait, porque você pensa que vai ter uma história bem interessante, só que acaba sendo muito cansativo de assistir, porque é um filme de comédia, mas não se vende como um filme de comédia. O próximo filme dessa lista aqui se chama O Vale Sombrio. Nessa história a gente tem um forasteiro que chega numa aldeia desolado na véspera de um inverno que vai acabar com tudo. E logo quando ele chega, ele paga uma quantidade imensa de dinheiro para os donos do lugar. A questão é que esse cara chega na cidade literalmente com o objetivo de vingança contra todos que estão lá. E aos poucos ele vai executando esse plano. O problema é que esse aos poucos ele lhe dá uma sonolência, meu filho, que você tá na cadeira assim, você tá assistindo, pum, dormiu, perdeu o final do filme. O próximo filme que a gente vai trazer aqui se chama 12 Horas. Nessa história a gente conhece duas irmãs, Molly e Jill, que vivem numa casa repleta de trancas. Uma delas é viciada em estudo. A Molly é viciada em estudar e a outra é uma garçonete no bar da cidade. E essa garçonete, infelizmente, foi
feita refém por um sequestrador no passado. Só que aí a Molly desaparece e a Jill tá convencida que a pessoa responsável por isso é a mesma que raptou ela quando ela era mais nova. E na verdade é um filme de investigação, né? Uma questão de sequestro, suspense. Só que quando você vai parar pra ver, a atriz não faz tão bem assim e fica meio chato de assistir. Eu não sei se vocês já assistiram esse e tiveram a mesma impressão que eu. O penúltimo filme dessa lista aqui se chama Renoir. E esse é chato pra cá. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Basicamente é uma família que tá entrando no mundo das belas artes, né? Mundo de artes. E esse filme é como se fosse um slide imenso que não acaba nunca. Aquele slide de faculdade que você, ou então da escola, que o professor passa o slide, passa o slide, passa o slide, e você só consegue deitar na cadeira, deitar na cadeira, deitar na cadeira. O filme não tem graça nenhuma, é chato do começo ao fim. Eu não tô falando que é um filme muito nichado, você tá falando isso porque você não pertence a esse nicho, cara. Eu tento gostar de tudo, sou bem eclético. E tem alguns filmes que são realmente muito bons. Filmes de artes, filmes que contam a história de grandes pintores, são muito bons. Só que esse filme é chato do começo ao fim. E antes da gente passar para o último filme, eu vou pedir para vocês comentarem aqui, participarem. Se vocês discordam de algum dos filmes que eu falei, não tem nada a ver, você tá errado. Comentem aqui a opinião de vocês. E outra, qual outro filme que não está nessa lista daqui que vocês acham que também dá vontade de dormir? Quando vocês comentam, eu gosto muito. Gosto mais até quando vocês dão like, porque é um momento que a gente tem para interagir. Eu com vocês, vocês comigo. Então deixa seu comentário aí, tá certo? Fortalece aí no comentário que a gente tem muito para conversar. Valeu? E pra gente concluir essa lista imensa aqui de filmes que dão vontade de dormir, eu vou dar um lá ele 1000 vezes. Vou colocar aqui o filme No Olho do Furacão. Lá ele? Oxe. Nessa história a gente tem alguns caçadores de tornados. E é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Existem pessoas que o foco da vida delas, o objetivo de vida delas é procurar catástrofes em questão de tornados, eu tô falando, tá certo? Procurar tornados e momentos em que a natureza expressa sua força simplesmente para pegar momentos fotográficos ou fazer vídeo dessa coisa. E existem pessoas mais doidas ainda que inventam de fazer um filme sobre esse tipo de gente. Depois de muito tempo tentando, sem conseguir nada, ou seja, você vê que é um filme onde eles já estão frustrados, o filme já começa a estar frustrante. Eles passam por uma cidade pequena, onde acaba acontecendo um ciclone de força nível 5. Na verdade é um tornado, e um tornado daqueles que você jamais tem visto. Nessa cidade mora um cara chamado Professor Gary. Os dois filhos do Professor Gary, eles têm que se unir com esses caçadores de tornado para que simplesmente ninguém saia morto dessa história. Eu acho que a proposta do filme é até boa, porque você fala de tornado, aquela catástrofe, só que a motivação dos personagens, o construir da história até o final é tão chato, sinceramente é tão chato, que eu literalmente no meio do filme já perdi a vontade de assistir e já caí no sono. Pessoal, fala a verdade, a lista foi bem grande, né? Mas tem filme pra todo gosto, E assim, se vocês não concordaram, deixe o seu comentário. Se vocês gostaram de algum e acharam que eu tô falando besteira, ou se tem um do que eu não falei, então deixa no seu comentário aqui, que a gente vai conversar mais um pouco depois. Só que eu achei interessante trazer essa lista pra cá, porque é uma forma de eu mostrar um pouco da minha opinião e vocês também expressarem de vocês. É uma forma da gente interagir. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, deixa o like que fortalece muito o nosso canal. Se inscreve no canal com o sininho ativado para receber mais vídeos sobre cultura pop, cinema, séries, tudo que tem de bom nesse mundo de cultura pop. Então, vou ficando por aqui, tá certo? Vocês fiquem com Deus, tá bom? Vou nessa. Fui!